Olá amigos, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do canal da DR Soldas. Para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clique no sininho de notificações e fique sempre por dentro dos novos vídeos aqui do canal. Não esquece também de deixar aquele like. Bom pessoal, com o apoio das lojas Eduara, há mais de 34 anos no mercado, oferece para você diversos produtos em solda, consumíveis, máquinas de solda, reguladores e muitos outros produtos, milhares de produtos na loja. E com o apoio da WW Soldas nós vamos demonstrar esses dois equipamentos aqui, TIG ACDC. O pessoal tem muita dúvida sobre as máquinas e a diferença delas. E hoje, com mais um vídeo nesse assunto, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom pessoal, vamos aqui para a máquina agora e vamos, a primeira diferença que nós temos em ambas as máquinas são esses botões, Então na TIG 220p a gente tem bem mais botões, mais comandos, e na WSE a gente tem menos, tá? Então o porquê que essa tem mais botões e porquê que essa não. Então tem alguns modos aí que funcionam diferente, tá? De uma da outra. Bom, essa máquina aqui, em primeiro lugar, ela não é pulsada, a WSE ela não tem arco pulsado, a 220p trabalha com arco pulsado, certo? Então aqui vamos falar mais da WSE e depois nós vamos lá para 220p. Então aqui no painel nós temos a função ACDC, TIG, MMA. Então se você vai soldar TIG, você pode aqui acertar corrente alternada ou corrente contínua. Desse lado aqui nós temos a função de pedal, a máquina aceita pedal de comando. Inclusive a WW Soldas tem esse opcional, tá? A entrada da tocha, os engates rápidos, e olhando aqui para a parte de cima nós temos esses botões. Para que serve? Na função TIG, tá? Ele tem aqui um desenho, onde começa o arco aqui e termina o arco nesse ponto aqui. Então, no início do arco, essa função aqui é pré-gás, não vai sair o gás antes de abrir o arco, assim, para dar um atraso da partida da máquina. Então você consegue colocar até 2 segundos, vai ficar 2 segundos saindo gás, depois a máquina vai abrir o arco de solda, tá? Aqui a nossa ajustagem de amperagem, de corrente contínua vai de 10 a 250 e de corrente alternada vai de 20 até 250. Vou continuar reto aqui, a função de rampa de descida, ela é cotada sempre em segundos. Quando você está soldando, você soltou o dedo do gatilho, a rampa de descida ela vai descendo a amperagem com o tempo programado aqui na máquina, tá? Evita deformações no final do cordão, então dependendo da amperagem você vai usar. Se a amperagem é baixa, você não usa. Bom, aqui é a função de pós-gás, depois que terminou o arco de solda, nós precisamos proteger o tungstênio e proteger o final de cordão em aços contaminantes, que é aço inox, inconel, esses materiais mais sensíveis, titânio. Então nós temos que proteger, inclusive o tungstênio também. Então aqui nós vamos regular conforme o calor que está, a amperagem que nós estamos usando e o tempo certo para ela refrigerar dentro da camada inerte o nosso tungstênio. Então simples a máquina. A outra função aqui, em corrente alternada, nós temos esse botão aqui, tá? O que ele faz? Ele trabalha, tá, com o balanço da onda. A onda ela vai ficar positiva, negativa, ele vai mexer nessa largura. Ou deixar o positivo mais longo e o negativo mais curto, ou o inverso. Tá? Isso vai dar uma característica, mais penetração ou mais limpeza, ou ao contrário, Mais limpeza, menos penetração, mais penetração, menos limpeza. Tá? Então isso aqui é mais complexo um pouco, vai ser para aulas, Tem vídeos aí que eu mostro a respeito sobre esse comando aqui do balanço AC. Ele é cotado de mais 5 menos 5, tá? Essa oscilação. Agora aqui na TIG 220p ACDC nós temos mais botões aqui. E aqui nós temos um botãozinho que eu vou falar a respeito dessa máquina em comparação a essa, tá? Sobre a função 2T e 4T, tá? Então assim, temos aqui TIG, MMA, ACDC também, como essa aqui. Aqui na parte de baixo nós temos 2T e 4T. O 2T e 4T são tempos de gatilho, tá? Você vai, ou quer que a máquina solde sem parar, ou você aperta, soltou, desliga. E eu vou explicar como funciona também, tá? Aqui é corrente direta e corrente pulsada, tá? O arco direto, corrente direta, a máquina vai trabalhar que nem essa aqui, tá? Ela vai ter a
arco, tá, direto. Quando a gente coloca pulsada, ela vai pulsar aqui, a gente tem que ajustar esses comandos aqui, que é a frequência do pulso, a largura, a corrente de pico e a corrente de base. Então são duas correntes que ficam fazendo assim, oscilando. Mais, né? Vai, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Então esse é o básico, tá? Então são esses botões 4 aqui quando nós trabalhamos com corrente pulsada. Quando trabalhamos com corrente direta, esses 3 funções aqui não vai servir para nada, não vai estar, né, ativo, então você não vai considerar quando você vai ajustar a sua máquina, tá? Aqui é a corrente principal da máquina, aqui é o início do arco, que o início inicia primeiro, tá? Vamos ver aqui o desenho, né? Aqui o desenho é simples, aqui o desenho já é um pouquinho mais complexo, tá? Mas ele tem o desenhozinho do arco ali, ó, primeiro início do arco, onde tem um pontilhadinho é o gás, então é o gás, depois é o início do arco, depois a corrente de pico, depois a rampa de descida e depois o pós-gás. Por que eu não falei desses outros aqui? Esses outros nós vamos levar em consideração o pulsado quando nós estiver aqui com esse cara aqui ligado que é o pulsado. Aí quando nós estamos selecionando o pulsado, nós vamos ajustar a corrente de base, corrente de pico, são duas correntes, uma alta e uma baixa, a largura dessa corrente mais alta e a frequência dela, né? Quantos hertz essa frequência vai ficar oscilando. Digamos aqui, se a gente colocar 5 Hz, ela vai ter 5 oscilações em 1 segundo. Botar 4 Hz, 4 oscilações, então ela vai de 0,5 oscilações até 5 oscilações por segundo, tá? Frequência em Hz, cotada em Hz. A largura em porcentagem, tá? A porcentagem disso tudo aqui. Então você pode deixar 10%, 40%, 50%. Se você deixar 50% aqui, 50% vai ficar na corrente mais alta e 50 na mais baixa, tá? Você vai regular esse desenho dessa cobrinha aqui. A largura da cobrinha, a cobrinha mais alta vai ficar mais larga ou mais estreita, e a velocidade da troca delas, tá? Aí em seguida tem a rampa de descida. Início do arco e rampa de descida funciona apenas em 4 tempos, tá? Se você usar em 2T, a rampa de descida não vai funcionar. Você vai apertar, vai soldar, soltou, desliga. Essa WSE já não, tá? Se você tirar aqui do zero e quando você soltar, a máquina vai descer sozinha, porque essa máquina ela tem só 2 tempos, tá bom? E aqui nós temos 4 tempos e 2, só que 2 não funciona a rampa, apenas em 4, lembrando, tá, gente? Agora aqui no final nós temos o pós-gás, tá? O pós-gás, onde a gente vai regular, né, como essa aqui, a proteção do final do cordão em aços contaminantes e o tungstênio, né? Em alumínio nós não vamos se preocupar com pós-gás no final do cordão porque não oxida. E sim aços inox, até o aço inox também, tá? O aço carbono. O aço inox, carbono, aí vai aumentando o grau de contaminação, né? Eles ficam mais sensíveis, né? Então não pode esquentar e tem que sempre proteger. Então são esses os comandos da máquina, início e final de arco. Esse aqui só tem a rampa de descida, né? Início do arco e rampa de descida. Aqui nós não temos início de arco, o arco já começa na corrente direta lá, principal, né? E aqui nós temos a opção de começar na direta em 2T ou começar um arco início no modo 4 tempos. Tá? Então a diferença dessas máquinas são isso, tá? Porque quando usar arco pulsado e quando não usar. Para a soldagem de alumínio, o alumínio ele é um material que precisa de muita caloria para poder fazer a fusão, né? Para poder escorrer. Então você não precisa ter um controle de arco, você precisa ter velocidade, né? E domínio na mão. Então arco pulsado no alumínio, nesse caso na TIG, não seria viável porque o alumínio precisa estar quente, ele precisa escorrer, né? Ele é uma liga diferente do aço, né? O aço você consegue, né, fazer um arco pulsado e ter uma fusão, porque a fusão já é praticamente quase imediata por trabalhar em corrente contínua, tá? Então, a máquina pulsada ela vai ser recomendada para quando você tem chapa fina, quando você tem soldagem fora de posição, quando você tem uma posição difícil que você tem que ter mais controle do arco para não escorrer, uma soldagem fora da posição,
tá? E você precisa ter um domínio melhor, um preenchimento, né? Você vai preencher uma matriz, uma coisa assim que precisa ter mais, é muito fino, você precisa ter mais controle, mas é muito mais difícil de utilizar esse arco pulsado, tá? Mas a máquina vai ter sempre o recurso. O 4T, quando você usa o 4T, o primeiro toque do gatilho vai abrir o arco, início. Quando você soltar o dedo do gatilho, vai passar para cá, com a corrente ajustada, e a máquina vai soldar sem parar. Você vai ficar soldando, soldando. Depois, quando você quer desligar, né, iniciar a rampa de descida, você aperta novamente, que é o terceiro toque, e aguarda a rampa cumprir, tá? Um exemplo, aqui tem 5 segundos. Você apertou, você espera a rampa, aqueles 5 segundos, a rampa descer. O arco vai ficar bem fraquinho, você tira o dedo. Se você apertar o terceiro toque imediatamente já tirar o dedo, você vai interromper a rampa de descida, tá? A máquina precisa entender, tá, que o quarto toque, que é a última vez que você solta do gatilho, ela precisa desligar. Então ela vai desligar antes. Então isso é a diferença nessa máquina. Pré-gás e pós-gás ela tem também, assim como essa. O balanço AC, que aqui nessa máquina ela está cotada de 20% a 80%, tá? Também faz a mesma coisa que essa aqui, ela mexe na oscilação da onda também. Tá? Essa máquina aqui no zero eu consigo soldar muito bem alumínio, tá? Ela fica bacana. Aqui eu gostei mais de soldar um pouco mais aqui acima, tá? Porque a cota dela é diferente, a porcentagem da largura. Aqui é mais 5 menos 5 e eu ainda nunca consegui entender, tem que ir mais a fundo sobre o que é esse menos 5 mais 5 aqui. Mas aqui é o balanço. O zero, aqui você vai deixar o tungstênio bem quente, o período positivo vai ficar maior, aqui o positivo vai ficar menor. Aqui você vai dividir a onda em 50% pela metade. Então, se você botar 50% aqui, vai ficar a mesma coisa que você botar zero aqui, certo? Mas não tem, né, o 50 exato aqui, então é um aproximado. Então, acredito que o 50 dessa máquina aqui seja mais ou menos aqui assim, ó. E aí ela trabalha muito bacana. No último vídeo que eu fiz a recuperação da balança agora, aquela mesa, né? Aliás, eu falei errado, falei balança, a mesa aí da moto, eu utilizei essa máquina, a função ficou aqui, por aí ficou muito boa a solda, ficou bem caprichada, fiz no capricho mesmo, o cliente ficou muito, muito satisfeito. Então, gente, essa foi uma aula só para a gente conseguir entender, espero, né, conseguir passar informações que sejam valiosas para todos vocês. É muita coisa, é muita coisinha, muito detalhezinho, que para a gente conseguir fazer isso de um modo que entre, né, mais assim na percepção de todo mundo, nós vamos ter que fazer várias aulas com determinada máquina. Eu vou começar com essa máquina, eu vou explicar passo a passo o comando e onde eu vou usar aquela função. Eu vou explicar como eu posso usar essa função aqui de alguma forma. Para que se eu devo usar, né? Ou não devo usar, mas eu preciso saber para que ela serve. Isso é muito importante. Mesmo assim, o arco pulsado eu sei para que serve, mas muito pouco eu uso ele. Mas quando eu preciso para soldar já as ferramentas, por exemplo, não pode ter um aporte de calor muito grande, a gente usa o arco pulsado. Eu já fiz várias coisinhas com ela no arco. É um pouquinho desconfortável porque pisca bastante, né? Mas né, esse tipo de serviço vai bem. E é muita coisinha para aprender, né? Muito detalhezinho. São detalhes que a gente troca informações com vocês, vocês falam, né? Mandam mensagem comigo, tudo, porque eu sou apenas, né, um profissional que quer passar aquilo que eu sei e não quero me achar melhor que ninguém, tá? A gente deixar bem claro aí que eu nunca me achei mestre de nada. Eu apenas tento fazer meu trabalho com todo amor e com todo carinho e dar o máximo de mim para ele ficar perfeito. Então, TIG 220p ACDC, WSE 250. O que eu indico? Você vai soldar só alumínio, só alumínio, tá? E é soldas curtas, você não vai ficar muito tempo soldando, porque essa função de 4 tempos, ela tem uma vantagem, você fica sem precisar ficar com o dedo no gatilho se você vai fazer solda longa. Você vai fazer bocal colado, por exemplo, num material grande assim, né, comprido, a solda longa, você é mais confortável trabalhar com essa máquina. Essa aqui já não, por causa do você tem que ficar com o dedo segurando no gatilho.
E no 4T não precisa. Confortável essa máquina. Você vai soldar só alumínio, preenchimento, roda. Vai trabalhar com roda, vai trabalhar com passagem de cabeçote, de água, né? Você vai trabalhar com cárter, você vai trabalhar com roda de moto. Não roda de caminhão, tá? Roda de caminhão a máquina não aguenta, é muito fraca. Você não vai conseguir, tem que ser trifásico, 300 para cima, porque o espessor do material é muito exagerado. Então não aconselho, né, a você usar uma máquina superior para serviço pesado. Não, roda de carro a gente consegue fazer, não faço miolo também, porque também é muito espesso. Então você vai trabalhar com todos esses materiais aí que eu citei, aço inox, você vai trabalhar com aço carbono, você vai soldar quadros de bicicleta de aço carbono, quadros de bicicleta de alumínio, você vai soldar blocos de magnésio, né? Peças em magnésio você consegue soldar também com a função AC, e todos os materiais. Igual a essa aqui também vai soldar todos os materiais, com as vantagens de a gente ter o arco pulsado quando a gente for fazer uma solda fora de posição ou quando a gente for soldar um aço ferramenta, tá? Ou fazer um teste uma chapa bem fina, ou automatizar, né? Você for fazer um desses, o pessoal solda, né? Coloca a placa ali, você aperta, a placa vai girando, você fica com a mão parada adicionando. Ali você consegue fazer um pulsado até, fica bacana. Na mão é mais difícil, tá? Então ali dá para fazer. Pode usar também desse modo. Função 4T foi que eu comentei, né? Então, a diferença das máquinas são essa, né? 220 amperes e 250 amperes. Máquinas TIG CDC WW Soldas, se você quiser a máquina, eu vou deixar o link na descrição. Essa máquina aqui na promoção e a WSE também aqui pelo canal. Tá? Então, assim, se você quer comprar direto comigo também, você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo, vou deixar meu telefone também, você entra em contato comigo e eu coto direto da loja para você, tá? Ou se você quiser os links, preferir os links também, vai estar disponível aí na descrição do vídeo aí, certo? Pessoal, então TIG 220p ACDC, WSE 250, dúvidas, perguntem, tá? Ambas vêm com tocha refrigerada a gás. O pessoal pergunta, será que eu consigo fazer solda pesada? Olha, gente, cara, eu não por vender equipamento de solda, por representar hoje, mas desde o começo sempre eu mostrei, né, a realidade, uma taxa refrigerada sempre eu aconselhei, indiferente da marca, tá? Inclusive a WW Soldas tem cooler de refrigeração, né? Foi uma campanha que a gente fez, ficou bacana, o pessoal começou a trazer um cooler de excelente qualidade, com mais a diferença da tocha refrigerada para a tocha seca, né, é gigantesca. Você começa o trabalho, termina, tem mais conforto para fazer o cordão, não fica esquentando na mão, não fica com tocha tudo derretida, preta, sabe? Todo aquele estado que tu vê que a tocha, coitada, já está pedindo socorro. Então, para servicinho pequenininho, você consegue fazer com sem ser refrigerada, né? Tubo de ar-condicionado você trabalha super tranquilo, outras peças você até vai conseguir, mas vai ter que dar um tempinho também, né? Dar uma esperada. E quanto mais você soldar, mais quente fica, mais desconfortável fica de ficar segurando, então fica complicado. Então vai a dica aí para que você quer comprar sua máquina e pensar, né? Bacana aí entre pulsada e a máquina não pulsada. Aço ferramenta é um serviço que não é todo mundo que faz. Eu soldo aço ferramenta e essa máquina aqui, eu sempre quando eu vou soldar aço ferramenta eu uso ela. Ela é muito bacana para fazer esse tipo de solda. É pré-gás, pós-gás, como essa aqui também. Início de arco. Esse início de arco aqui também, pessoal. Desculpa o vídeo longo aí, mas conforme vem as coisas na cabeça a gente vai falando. Esse início de arco aqui, você deixa uma corrente mais baixa do que a corrente principal. Então, quando você vai abrir o arco de solda, ela inicia numa corrente que não funde. Você escolhe uma corrente baixa, 20 amperes, 30 amperes, onde não vai fundir a peça. Mas ele abre o arco e você consegue até posicionar melhor a sua bucal, o seu eletrodo tungstênio, né? Para você, daí você posicionou, você solta o dedo na máquina, abre o arco, já começa a soldar. Ainda mais que tem peça que tem algum cantinho bem complicadinho de soldar, você tem essa primeira abertura só para
você enxergar onde está o arco de solda. E você solta o dedo, de novo a máquina vai para a corrente principal. É bem bacana isso também. Certo, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido. Ambas as máquinas 220 volts monofásicas. Atende muito bem pequenas e médias oficinas, tá? E agradeço aí a todos os inscritos, o canal está crescendo devagarinho. Vou retomar com mais vídeos mais frequentes aí para vocês. E ultimamente eu não ando conseguindo fazer muito vídeo. E eu vou dar as videoaulas para vocês aí da TIG, da WSE 250 e a TIG 220, porque tá chegando os trabalhinhos, a gente vai fazendo soldinha em aço carbono também, né? Além das dicas para solda de alumínio, nós vamos soldar aço carbono, vamos soldar aço inox, vamos soldar diversos materiais aí para dar as dicas para vocês. E nisso a gente já vai mostrando, isso aqui eu usei, isso aqui eu não usei, isso aqui serve para isso, e aí você vai vendo isso e já vai memorizando todas as funções. É bom, muita gente vai dizer, não, isso aí é besteira, não uso, tudo bem, tá cumprindo, mas se eu tenho, eu quero saber para que serve e eu quero utilizar para o serviço ficar melhor. Se tem é para melhorar, né? Não vai ser para estragar. Certo, pessoal? Muito obrigado por vocês assistido o vídeo, desculpa o vídeo longo, mas tem coisa que a gente precisa falar e eu sou muito chato nisso, detalhista demais. Certo, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like aí, hein? Valeu!